fosse um homem se relacionando com uma menor de idade? Como terminaria essa história? O filme O Segredo de um Escândalo entrou em cartaz nos cinemas brasileiros e recebeu algumas indicações ao Oscar. O filme conta a história de Grace e seu marido Joey, que é 23 anos mais novo que ela. O problema é que eles começaram uma relação quando ele tinha apenas 13 anos de idade, gerando um verdadeiro escândalo nos jornais. Mas tu sabia que ele foi baseado em fatos reais e gerou um verdadeiro escândalo nos jornais na época dos Estados Unidos? Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te contar. E já senta, pega a pipoca e prepara os dedinhos, porque este caso é polêmico e vai causar muitas discussões. Já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque esse vídeo deu muito trabalho. Dito isso, bora pro vídeo. Mary Kate Schmitz nasceu no dia 30 de janeiro de 1962 em Tustin, na Califórnia. Sua família era vista como exemplar e sua mãe, Mary Schmitz, que era uma modelo de mulher para a sociedade, e seu pai, John, um político. Em público, eles sempre estavam super bem vestidos, rindo e sorrindo, mas a realidade estava bem longe de ser essa. Eles eram uma família bem desestruturada, religiosa e conservadora. Tinham 7 filhos e Mary era a quarta. Por muitos anos, Mary frequentou uma escola apenas para meninas, e depois, quando foi ficando mais velha, ela começou a frequentar uma escola mista, onde começou a ter aulas de educação sexual. E para vocês terem uma noção de quão conservadora era aquela família, teve uma vez que a mãe da Mary simplesmente invadiu a sala de aula para retirar ela de lá e avisou a diretoria que não era para ela ter essas aulas, ou seja, ela estava completamente proibida de ter aulas de educação sexual. Como eu falei, eles eram uma família muito conservadora e perturbada, e eles mal se falavam, eles tinham uma relação muito fria entre pais e filhos e os próprios pais, e sexo era algo extremamente proibido dentro daquela casa. No caso, falar sobre ter relações sexuais. E lembrando que naquela época a internet ainda era um bebê, era somente para empresas. E como o sexo era algo proibido de se falar dentro de casa, sobre ter relações sexuais, a Mary não tinha noção de como funcionava relações sexuais e muito menos um casamento. Quando Mary entrou na adolescência, ela se tornou uma das meninas mais bonitas da escola, e isso começou a chamar muita atenção dos meninos. Mas diferente do que a sua família tradicional ensinava para ela, ela se tornou uma rebelde e começou a ter muitas relações e trocar de namorado com muita frequência. Acontece que a Mary, ela tinha uma necessidade muito grande de ser conquistada e desejada, e quando isso acontecia, ela simplesmente se cansava do namorado dela e partia para outro. Em julho de 82, eles descobriram que o seu pai tinha uma segunda esposa que era sua ex-aluna. Isso foi um escândalo muito grande na cidade, pois eles eram uma família vista como exemplar. E eu nem preciso dizer que isso não só deixou a cidade em estado de choque, mas também mexeu com a personalidade de Mary, deixando ela absurdamente abalada. Em 1983, a Mary conheceu Steve Letourneau, na qual ela acabou engravidando dele, e para manter as aparências foi obrigada a se casar. Só que ela não gostava dele, guardem essas informações. Apesar da Mary não amar o seu marido, eles tiveram 4 filhos, e por causa disso eles precisaram ter uma condição financeira maior, e a Mary começou a trabalhar e o Steve também, então eles revezavam quem é que ia trabalhar e quem é que ia cuidar das crianças. Nesse casamento, a Mary continuou o legado da família de manter as aparências fora de casa como uma família perfeita e exemplar, mas dentro muitas discussões e mal conversava com seus filhos. Para aumentar a renda da família, a Mary começou uma graduação e logo virou uma professora muito exemplar e dedicada na sua área. E foi aí que ela conheceu Willie Fualau. Willie nasceu em 26 de junho de 83 e desde cedo não teve nenhuma presença paterna, pois seu pai estava preso. Ele vivia com a sua mãe, Sona, e seus 4 irmãos, e se mudaram muito cedo para os Estados Unidos quando ele era muito jovem, e ele teve uma vida muito difícil na periferia. Quando Willie fez 8 anos, ele virou pela primeira vez o aluno da Mary, e quando ele fez 12, estava na 6ª série que a história começa. Vocês lembram que eu falei que a Mary não amava o seu marido, tinham discussões frequentes e os dois trabalhavam muito, então eles mal podiam se ver, e quando se viam já discutiam? Pois é, as discussões aumentaram numa frequência muito maior do que antes, principalmente por questões financeiras, a ponto da Mary pedir ajuda para os seus pais
e eles negarem. Sim, eles negaram o pedido de ajuda da Mary e a situação tava tão feia pra eles que chegavam a cortar a luz e eles não tinham gasolina pra ir pro trabalho. Então vocês já veem que a família era completamente desestruturada e o fato deles terem achado uma amante do pai dele, que na verdade já era a segunda esposa, piorou tudo. Voltando pro Billy, em 1996, a Mary já tinha 34 anos e o Billy 12. O Billy tinha sérios problemas de aprendizado e a Mary, como era uma professora muito exemplar e dedicada, começou a ficar depois das aulas para ensinar e ajudar a mais o garoto que estava com muita dificuldade nas matérias. Acontece que o Vili, ele tinha um crush na Mary. Aqueles crush platônico de pré-adolescente, adolescente, sabe? E por causa disso, ele começou a dar uma atenção especial para Mary e, como a gente já sabe, ela gostava de ser desejada e conquistada. E depois disso, eles começaram a trocar bilhetes românticos durante as aulas. Depois disso, ela começou a levar eles para fazer passeios culturais e ele começou a frequentar a casa dela para estudar mais a matéria e brincar com o seu filho, que tinha 1 ano a mais do que ele. Só que daí a Mary decidiu dar um passo a mais nos bilhetes e começar a mandar coisas mais picantes. Em maio de 1996 acontece o primeiro beijo deles dentro do carro da Mary e eles também trocaram algumas carícias. Com esse avanço que falam que foi por parte do Billy e a Mary simplesmente aceitou, o Billy começou a tentar seduzi-la durante as aulas e eles começaram a ter relações dentro da casa da Mary e mais pra frente aconteceu a primeira relação sexual deles. Depois disso, eles começaram a se encontrar quase todos os dias, ter relações sexuais dentro do carro da Mary, onde eles improvisaram uma cama na parte de trás, nos bancos de trás, e dentro da casa da Mary, enquanto o Steve estava na sala com os filhos. Absolutamente ninguém desconfiava de nada até junho do mesmo ano. Em junho de 96, a polícia ela viu um carro com movimentações estranhas. Eles foram lá, acharam a Mary e o Billy, ligaram para a mãe do Billy, pois ele é menor de idade, era menor de idade. Não deram todas as informações para a mãe do Billy, que confiava demais na Mary e disse que eles podiam ficar juntos, pois a Mary era confiável. Eles seguiram tendo relações até o Billy comentar com seus colegas de classe que ele estava tendo relações com uma professora e isso se espalhou por todo o colégio. Mas a princípio ninguém acreditou, pois a Mary tinha uma excelente reputação, então eles achavam que era só uma brincadeira, uma trollagem de criança. Depois disso, a Mary contou para suas colegas de trabalho que estava tendo relações com um aluno, estava completamente apaixonada, mas nunca falou a idade dele. Até que em 97, o Steve achou as cartas dentro de uma gaveta, as cartas amorosas e eróticas do Billy pra Mary e da Mary pro Billy que ela ia mandar pra ele. Nessa época, o Billy tinha 14 anos, o Steve foi tirar satisfação com o menino, ele admitiu tudo, deu detalhes, a família da Mary ficou completamente desestruturada, mas ficou por isso. Até que no mesmo ano, um tio do Billy foi até a polícia e denunciou a Mary por abuso de menores. Começou uma investigação, o Billy admitiu tudo pra polícia e em março a Mary foi presa. Isso foi um verdadeiro escândalo na época, pois a Mary tinha uma excelente reputação de profissional, como pessoa e como mãe. E ninguém na sociedade esperava isso vindo de uma mulher. Mas se tu já tá achando absurdo, senta aí porque a bomba maior vem agora. A Mary estava grávida do Billy. A Mary foi condenada por abuso de vulnerável, mas pelo fato dela estar grávida, eles esperaram a menina nascer para depois condená-la. Ela confessou ser culpada, foi avaliada por um psicológico que deu um laudo de que ela não era mentalmente saudável e não conseguia entender a gravidade da situação. E ainda descobriram que ela foi abusada aos 7 anos de idade por um parente próximo. Devido a este conjunto, ela pegou 3 meses de prisão, 3 anos de tratamento para agressores sexuais. Foi proibida de ter contato com o Billy enquanto ele fosse menor de idade e com qualquer outro menor de idade. Não foi registrada como agressora sexual e também não foi considerada uma ameaça para a sociedade. E se tu já tá chocado até aqui, calma que piora. Ela foi solta na metade de janeiro de 1998, no dia 3 de fevereiro pegaram ela de novo com o Billy dentro de um carro. Por quebrar a sentença anterior, ela pegou 7 anos de prisão e foi proibida de ver o Billy pro resto da sua vida. Mas se liga nessa mulher. De alguma maneira, ela estava tendo casos com o Billy enquanto estava presa e já estava grávida dele de novo. Dessa vez, ela ficou
ficou presa enquanto estava grávida e gerou uma revolta muito maior na população, que começou a considerar ela uma ameaça para pré-adolescentes e principalmente para o Willie. As duas filhas da Mary com o Willie foram mandadas para Sona cuidar, e por causa disso ela precisava retirar leite de dentro da prisão, colocar em mamadeiras e mandar para Sona. E sério, gente, essa mulher é inacreditável, se liga. Tu acredita que ela escrevia recados eróticos e de amor de dentro da prisão, colocava entre o lacre e o bico da mamadeira só pra continuar tendo contato com o Willie? Pois é, além de serem mensagens amorosas e eróticas, também eram extremamente manipulativas, e quando descobriram, colocaram a Mary numa solitária. Essa falta de contato com a Mary fez o Willie se afundar em álcool, largar a escola, entrar numa depressão profunda, e ele tentou até retirar a própria vida. Em 2004, a Mary foi liberada e adivinhem, o Willie já tinha 21 anos na época, e em 2005 eles se casaram, pegaram a guarda das filhas de volta e viveram como uma família feliz por um tempo, até 2019 que eles se separaram. Em 2020, o Willie ele deu uma declaração falando que ele finalmente tinha se tocado o quão vítima ele foi de toda essa situação durante muitos anos e que se arrependia muito. Apesar disso, eles se reaproximaram por causa das crianças. E a Mary chegou a comentar com alguns amigos próximos que ela se arrependia pelo que ela fez com o Willie, mas ela nunca comentou nada sobre sua antiga família. E em 2020, aos 58 anos, ela faleceu devido a um câncer de colo. Mas agora eu pergunto pra ti, se fosse um homem tendo uma relação com uma menina de 12 anos, como é que acabaria essa história? E é isso, se vocês gostaram, me ajuda aí a bater a minha meta de 1000 inscritos no canal. Deixa o like, ativa o sininho e beijos, beijos, fui!